Jesus, eu quero apresentar aqui, Senhor, pelo pastor Isaías, o anjo desta igreja, qual o Senhor levantaste. E hoje, meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha usando o teu filho poderosamente, meu Pai, que o teu Santo Espírito venha trazendo, meu Pai, inspiração para o teu filho, para ele poder trazer a tua palavra aqui esta noite para a tua igreja, meu Pai, pois a tua igreja está faminta e necessita de ouvir a tua voz, a tua palavra. Que o teu Santo Espírito conduza, que o teu Santo Espírito guie ele nesta pregação, nesta ministração, que o teu Espírito Santo traz revelações para ele, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, meu Deus, usa o teu filho, Senhor Deus, na ousadia. Pai, derrama sobre ele graça e poder da parte do Senhor, derrama sobre ele autoridade, derrama sobre ele a unção, para que ele possa, meu Pai, que nessa palavra, que essa palavra, meu Pai, venha impactando nossas vidas, que essa palavra venha entrando em nossos corações e que nós possamos sair daqui diferente da maneira que a gente entrou. No nome de Jesus, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, usa o teu filho poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem assentar. Glórias a Deus. Aleluia. Pode assentar, daqui a pouco a gente vai na palavra, mas já pode abrir. Juízes capítulo 4, versículo 1. Servindo sobre o jardim, o rei de Canaã, na qual Débora, nós vamos também estar aqui passando, Débora e Baraque os livram. Glórias a Deus. Ainda dando é só um pouquinho, não vamos entrar na palavra agora. O sal da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. E todos aqueles que estão entrando na live, aqueles que vão entrar, também pedindo permissão para entrar na tua casa, para estar levando a palavra do Senhor. Então vamos falar um pouquinho de Débora antes de começar a palavra, para nós começarmos a entender um pouquinho dela. Débora é uma das mulheres da Bíblia, É uma das mulheres mais lindas ali da Bíblia, muitas mulheres bonitas, tanto interiormente como exteriormente, Mulher sábia. E Débora, vou falar um pouquinho dela, daqui a pouco a gente entra na palavra. Débora é de uma época que não tinha reis, é de uma época que tinha juízes. E naquela época tinha poucos homens que queriam responsabilidades, e na qual Débora é levantada como juíza, escolhida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ela é casada, Débora é casada, e Débora é muito sábia, pode-se dizer com certeza que ela se adequa às mulheres idôneas do livro ali de Tito, as mulheres sábias, que edifica a sua casa. E agora os irmãos abrem aqui no versículo 4 do capítulo 4. Eu vou ler o 4:1 também para a gente entrar. Glórias a Deus. Somente o primeiro versículo, os irmãos ficam de pé. Glórias a Deus. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Podeis assentar. Então, para nós entendermos, Israel começou a desobediência após a morte de Eude. Após essa morte, porque eu vou estar lendo aqui para você entender novamente. Porém os filhos de Israel, está bem claro, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eudes, e vendeu o Senhor em mão de Jardim, rei de Canaã. Aí se a gente vamos entender aqui, para entender a guerra que vai acontecer, que reinava em Azor e Cícera, e era, repete comigo, Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete,
a Goim. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repete comigo novamente. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porque o jardim tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia os filhos de Israel. Violentamente. Amém. Só ouve agora. Então aqui nós já entendemos o que houve. Nós já entendemos tudo, né? Todas as vezes quando Jesus também tirou, né, Israel do Egito, foi a mesma história, muitas coisas aconteceram. E aqui também Israel agora começa a pedir misericórdia, pedir a ajuda do Senhor, por tanto tempo sofrendo nas mãos aqui dos soldados, né? E então eu quero que agora nós vamos entrar em Débora e Baraque. Débora e Baraque os livram. Nós vamos entrar no versículo 4. Mas antes de entrar no versículo 4, que agora nós vamos falar de Débora, Débora, o nome Débora, ela tem o significado de abelha, né? E a abelha é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente quer matar a abelha porque ela pica, né? É porque ela está se defendendo, mas a abelha, ela produz mel e ela trabalha direto, ela não tem preguiça. E através da abelha, aí você vai entender por que eu estou falando disso. É por causa do significado de Débora. E Deus levantou Débora por ela ser bem parecida com a abelha, né? Porque a abelha, ela não para, ela não tem preguiça. E hoje, os seres humanos têm preguiça? É acomodado? Quantos homens naquela época lá não queria fazer, então Deus levanta uma mulher? Quem tinha que estar na frente, ele era o homem. Mas Deus levanta essa mulher porque ela trabalha, ela não tem preguiça, ela cuida do esposo, uma boa esposa. Se você entender aqui, você vai entender que ela cuida muito bem do esposo dela. Muito bem. E ela ainda consegue ser juíza. Ela ainda consegue trabalhar como juíza. E os juízes, naquela época, eram conselheiros. Eles levavam a causa até ela, tanto homem quanto mulher. Levava a causa até ela e ela decidia junto com eles qual seria a melhor opção para aquelas pessoas, mas tudo direcionado por Deus. Só que essa mulher, ela é muito inteligente e sábia. A sábia edifica a sua casa, a tola destrói. E daqui a pouco você vai entender algo muito interessante, que se nós não pararmos para pensar ou avaliar, depois medita em casa, falar, o pastor está falando um negócio que eu nem estou vendo aqui, mas eu tenho que falar porque é muito importante a gente observar que essa mulher era uma boa esposa, uma mulher que cuidava do esposo, da família, e também cuidava de ser juíza, né? Cuidava das pessoas. Só que essa esposa, eu vou falar com a minha boca, mas depois nós vamos entender aqui na Bíblia. Eu vou falar aqui da forma que eu entendi, e eu creio que você vai entender também, né? Talvez você vai dizer assim, o pastor está falando alguma coisa que não tem nada a ver. Então, se você pegar a palavra, você vai meditar. Então, nós precisamos entrar na personalidade dela, de Débora. O porquê que Deus escolheu ela? Por que Deus escolheu ela? Porque se você for no livro de Tito, né, você vai descobrir lá que as mulheres têm que ser idôneas, né? Quem já leu Tito sabe, mulheres sábias para ajudar as novas casadas a não largarem seus esposos por nada, e para que elas lutem pelos seus casamentos, passe o que passar. E você está vendo eu tocar nesse assunto do livro de Tito, mas daqui a pouco você vai entender. E talvez você vai falar, eu não estou vendo nada do que o pastor está falando. Medita que Deus vai te mostrar da mesma forma que eu vi. E Deus não escolhe qualquer um, Deus escolhe uma pessoa idônea, tanto seja homem como mulher, sábio e sábia, né? Tem que ser, para fazer a obra de Deus, tem que ter toda essa reverência familiar, começando dentro da sua casa, né? Primeiramente a família ali tem que cuidar bem do esposo, dos filhos,
para que depois o seu ministério vá bem. Então Jesus olhou para ela e falou: essa é minha abelhinha, é essa que eu vou escolher para nascer no ventre da mãe dela, é essa que eu vou escolher, é essa que eu vou formar dentro de mim, e vou mandar ela para ser fecundo no ventre da mãe dela, e ela vai nascer e ela vai ser a minha abelhinha na terra. Glória a Deus. Como que eu provo que Jesus, primeiro, nós formamos dentro de Deus para depois ir para o ventre? O Salmo 139, e quando Jesus modelou, né, ali, Adão. Se você pegar uma pessoa que faz escultura ou que faz desenhos, é bom em desenhos, ou para desenhar casa, ele tem que imaginar primeiro, ele tem que ver dentro dele para depois sair para o papel. E Deus começou a imaginar Adão dentro dele. Primeiro Adão foi formado dentro de Deus e começou a desenhar o olho. Eu quero o olho assim, eu quero a boca assim, eu quero o nariz assim, eu quero a estatura, o cabelo, eu quero tudo desse jeito aqui. Agora, se nós formos só no 139 para provar o que eu estou dizendo, Davi vai dizer lá no Salmo 139: Senhor, meus ossos estão em oculto. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já me conhecia. Ali é uma prova muito grande, mas também ele vai ter um livro que vai dizer dessa maneira assim, ó: antes de tudo já existir, já estava escrito. No livro lá no céu, está no Salmo 139, medita lá, procura o que vocês acharem. Também no Salmo 139 vai dizer: antes de eu disser qualquer palavra, o Senhor já sabe qual palavra eu vou pronunciar. Verdade. Então Deus te escolheu, Deus te formou dentro de Deus, para depois mandar para a terra. E eu tive que entrar aqui, mas depois vocês meditam em casa, senão não dá tempo. Então Deus forma a abelhinha. Vou mandar a abelhinha para a terra. Oh, glória! Eu vou mandar uma abelhinha para a terra. E todos nós viemos na terra para um chamado. Deus tem um dom para todos nós. Cada um de nós temos um dom. Isso que eu estou dizendo eu vou provar aqui na Bíblia. Então o mel é gostoso, não é? Doce, maravilhoso, né? Então a abelha produz mel. Ele traz felicidade. Muitas das vezes as pessoas, quando vai atrás do mel, ele não importa, ele nem se preocupa. Vai doer as picadas, né? Mas ele quer o mel. Jonathan, bicho, preciso pegar essa passagem. Faz tempo que eu não prego essa passagem. Acho que eu preguei 1 ou 2 vezes. Jonathan comeu mel. Desobedeceu o pai dele. E quando ele comeu o mel, a Bíblia vai dizer que os olhos dele clarearam. E ele viu que o pai dele estava pecando contra Deus. Meu Deus, mas isso é um outro dia. Deus fez eu lembrar dessa pregação. Para entrar no mel, né, pastor? Para entrar no mel. Então, Débora é a abelhinha de Deus na terra, nessa época. Vamos com a palavra e nós vamos começar a entender o que o pastor está dizendo. Glória a Deus. Tá? Nós temos que ter reverência da nossa casa, de dentro para fora. Nós temos que ter reverência dentro da igreja. Nós temos que ser obedientes às Sagradas Escrituras. Em todos os lugares devemos ser cristãos. Glória a Deus. E Débora, eu estou no versículo 4. E Débora, mulher. Então vamos focalizar, porque se nós só ler, nós não vamos entender nada. Então Débora, mulher, profetiza. Então a Bíblia está dizendo que ela também é profetisa. Mulher profetiza. Mulher de Lapidote. Repete comigo, Lapidote. Lapidote. Sabe o que quer dizer o nome Lapidote? Tocha, fogo. E o que nós somos? Deus prepara tudo, né? O que nós somos nas trevas? Quando nós estamos nas trevas, tornamos luz, né? Então, ela é a abelhinha, o esposo é a tocha. Eita glória! Maravilha, pode pesquisar o que eu estou dizendo aí que vocês vão descobrir. Glórias a Deus. Então, no versículo 4, você vai falar assim: mas o pastor está falando um negócio que não está escrito ali. Mas presta atenção, irmãos. Deus erra?
Então Deus escolhe as pessoas certas. Então vamos lá. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo. Se nós vamos ter que dar um tempinho aqui no quarto, porque aqui tem algumas características de Débora. Nós temos as características de Débora aí no quarto. Então, se está dizendo que ela é esposa, e Jesus não erra, ele não falha, Jesus faz tudo certo e correto, então essa mulher, se está dizendo que ela é mulher de Lapidote, então aqui está dizendo no 4 que ela era uma boa dona de casa. Aqui está dizendo que ela cuidava das roupas do esposo. Aqui está dizendo que ela cuidava da comida do esposo. Só que no 4, se você não quiser aceitar, então vai meditar. Então aqui está dizendo que ela era cuidadora da família, cuidadora do esposo, cuidadora do alimento do esposo, cuidadora da limpeza da casa. Tudo que uma mulher faz hoje na casa dela, Débora também fazia. E ela conseguia cuidar do esposo, amá-lo da maneira que Jesus colocou, para que formou essa família. Jesus formou essa família linda, na qual um é a abelhinha, o outro é a tocha. E Jesus colocou ela ali, além de juiz. Então nós entendemos que ela é muito conselheira também. Ela é uma mulher idônea, ela é uma mulher sábia. Jesus não levanta... Pastor, o senhor acha que Jesus vai levantar alguém nessa igreja para ser conselheiro? Ou na igreja do Senhor uma pessoa doida? Não vai de jeito nenhum. Que não tem juízo, não consegue fazer as coisas corretamente diante de Deus? Não tem jeito. Então Jesus levanta essa mulher, porque Jesus já a conhecia, antes mesmo dela ser fecunda no ventre da mãe dela. Jesus já sabia que ia acontecer, que ela ia ser juíza, porque lá no livro de Salmo 139 está dizendo que tudo antes de acontecer já está escrito naquele livro, e aquele livro serve para os dias de hoje. Então Jesus sabe se você vai cair, Jesus sabe se você vai adulterar, Jesus sabe se você vai fornicar, Jesus sabe se você vai desejar aquilo que não é teu, Jesus sabe se você vai cair, se você vai levantar. Nesse livro já está registrado. Jesus sabe de tudo. Nós não temos como fugir de Deus. Porque lá Davi fala assim: se eu subir aos céus, na alva, lá o Senhor estará. Se eu descer o abismo, lá o Senhor estará também. Para onde que eu vou esconder do Senhor? Não tem jeito. Aí Davi vai falar assim: se por um acaso as trevas me cobrir, vai se tornar dia, porque as trevas e a luz, e o dia para Deus é a mesma coisa, vai se tornar luz lá. Aí Davi está dizendo: até lá o Senhor me guarda. Oh, glória. Então Jesus, ele vai levantar as pessoas certas. Então o que acontece? Tem alguns que é rebelde, né, pastor? Mas Deus começa a trabalhar nessa rebeldia, e se não mudar, aí não tem jeito, aí vai pagar um alto preço, e aí não tem como continuar fazendo o que Deus lhe proporcionou, né? Foi proposto ao Senhor, e o proposto que foi oferecido a Jesus foi cumprido na cruz. E Jesus tem te oferecido um proposto para nós hoje, e nós estamos cumprindo esse proposto, porque o proposto que Jesus nos ofereceu é pregar o evangelho a toda criatura na terra. Está sendo pregado? Levar as boas novas a toda criatura da terra está sendo levado. Ajudar o próximo está sendo feito. Amar o próximo como a ti mesmo está acontecendo. Então nós devemos fazer uma avaliação em nossas vidas, se realmente nós estamos na vontade de Deus. Olha que vai dar o versículo 5. Aqui eu provo o que eu disse. Fala comigo. Débora é uma mulher sábia, muito sábia, idônea. Ela se preocupava
Ela se preocupava com a imagem dela com a imagem dela diante do povo, diante do povo, porque ela porque ela é representante de Cristo. é representante de Cristo. E as pessoas E as pessoas são maldosas, são maldosas, caluniadoras. caluniadoras. E ela não quis E ela não quis sujar, sujar, escandalizar escandalizar a obra do Senhor. a obra do Senhor. Tudo isso, irmão, só houve, está aqui no versículo 5. Gente, da onde o pastor tirou isso? Eu não estou vendo nada disso aqui no 5. Vocês podem ler e reler que vocês não vão achar. É inspiração de Deus. E se quiser ficar bravo, pode ficar. Quem estiver na live ou estiver aqui. O pastor é doido, não tem nada aqui. Eu não estou nem aí, eu estou tranquilo do que eu estou dizendo. Um advogado, nos dias de hoje, mas Deus está dando sabedoria mesmo. Não fez nem esboço. Um advogado nos dias de hoje vai escolher um salão no lugar certo, num lugar estratégico. E os juízes é a mesma coisa. Vai nos juízes aí onde que eles estão. Como que chama o local que eles ficam? Os juízes? Fórum. No fórum. Só que essa mulher foi diferente. A juíza é diferente de todos. Tem um motivo que ela fez aqui no versículo 5. E esse motivo é tudo aquilo que vocês repetiram junto comigo. Tudo que vocês repetiram comigo no versículo 5. Tem pessoas que não entendem a Bíblia porque não medita. Não pede uma direção diretamente dos céus. Ainda critica, vai me criticar porque não tem nada escrito aqui. Mas aqui tem uma prova certa de tudo que estou dizendo. Ela poderia escolher um lugar igual os juízes hoje têm, um lugar específico para dar atendimento, um lugar fechado, conforto específico para dar o atendimento na qual os juízes fazem e faziam. Mas Débora sabia que ela é uma boa esposa, sabia que ela é representante de Cristo, sabia que ela tinha que ser luz nas trevas, não trevas nas trevas. Ela tinha que se preocupar sim com o que as pessoas vão dizer. Aí tem pessoa que vai falar assim: pastor, que eu assisti essa pregação ali na live, tem nada a ver com o que ele está falando. Tem nada a ver, eu nunca vi isso. É porque a pessoa não quer aceitar mudança. Olha aí. Não tem nada a ver o que a pessoa está dizendo, mas o que eu estou dizendo está dentro da Bíblia. Aleluia. Olha o que vai dizer o 5. Repete comigo. E habitava debaixo das palmeiras. Meu Deus. Agora no 5 você vai entender quem que habitava debaixo das palmeiras. Débora. Lá era o escritório dela. Daqui a pouco não acaba de ler. Lá era o escritório dela, pastor. O fórum dela era lá. Por quê? Tem um ponto de interrogação. Já fizeram essa pergunta? Forte, irmão. Por quê? Porque ela ia atender homens. E nos dias de hoje? Os pastores que não vigiam, não estou falando mal de ninguém não. Foge com obreira, cai no adultério, larga esposa, troca de esposa igual troca de roupa. Vai aconselhar uma mulher sozinho, não pode. Vai aconselhar uma mulher sozinho, muitas das vezes cai em tentação, perde o ministério, perde tudo, escandaliza a obra. Nos dias de hoje estou falando. Não vigiou. Aí então não tem nada a ver? Tem sim. Ah, mas depende de cada um. Não está falando depende de cada um. Está falando a imagem de Deus. Nós somos representantes de Cristo na terra. Então Débora priorizou, escolheu dar o atendimento debaixo daquela árvore da palmeira, que ali as pessoas poderiam falar, ela poderia aconselhar e todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. E se ela ia dar atendimento a um homem, o que vão falar lá fora que está acontecendo lá dentro? Ah, não tem nada a ver com isso que você está falando, pastor. Ó, pode parar. Tem, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos representantes. Para falar a verdade, irmão, não queria pregar hoje não.
Eu convidei uma pessoa para pregar, a pessoa não quis, mas aí Deus me deu essa palavra e eu entendi que era eu para pregar hoje. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu falei: Jesus, era eu mesmo, eu estava fugindo do manto. E a palavra, irmãos, ela não fala com vocês primeiro, ela fala primeiro com o ministrante, com o pregador. Verdade. E se tiver alguma coisa aqui que vai corrigir o pregador, ele também está aprendendo. Então ele se alimenta da palavra para depois trazer ela para a igreja. Isso é bíblico, irmão. Aí Jesus falou para mim: descansa seu coração e fala o que eu te mando. Descansa seu coração. Então eu vou ler, vocês só ouvem. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá, quer dizer, estava fora da cidade. Fala comigo, estava fora da cidade. Entre Ramá e Betel. Agora só ouve. Nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então aqui nós já estamos começando a entender o desenrolar do pergaminho, o desenrolar do manto. Então Jesus está dizendo que Débora é sábia. Por isso que Jesus escolheu ela. Por isso que Jesus escolheu ela para ser juíza em Israel. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus escolhe homens sábios, mulheres sábias, para ganhar almas, para dar prejuízo no inferno. Olha que vai dizer o 6: e enviou e chamou a Baraque. Fala assim: Baraque, filho de Abinaão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, só ouve, porventura o Senhor de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e entrarei a ti para o ribeiro de Quizon. A Cícera, capitão do exército do jardim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. E então lhe disse Baraque, fala assim: então lhe disse Baraque, se você for comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Vamos dar uma pausa. Então Baraque, e quem estava falando com Baraque era Débora. E Baraque então falou: se você for comigo, eu irei na batalha. Se você não for comigo, eu não irei na batalha. O que a Bíblia está me mostrando é que naquela época os homens não estavam servindo para nada. Porque Baraque, o próprio Baraque disse: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Baraque estava com medo. Mas se ela fosse a mulher, Débora, então eu irei. Uma mulher na guerra? Aonde você já viu isso? Não tem. Eram os homens que guerreavam, não eram as mulheres. Então, se você for comigo, Baraque disse: eu irei à guerra. Mas se você não for comigo, eu não irei. Então agora ela passa de sábia, mulher idônea, sábia, boa esposa, boa dona de casa, uma mulher que não tem como explicar. Nós estamos fazendo das mulheres hoje, mas hoje é difícil achar mulher assim, né?
Não estou fazendo, mas tem sim, não vou mentir, né, pastor? Mas está muito difícil. Então ela é uma mulher boa, dona de casa, cuida do seu esposo, primeiro cuida da família, para depois cuidar das coisas de Deus. Então primeiro ela cuida do esposo, da família, deixa tudo no jeito, a comida, a roupa lavada, a casa limpa, deixa tudo no jeitinho, aonde que agradou Deus. E ela ainda consegue a ser juíza e ajudar o povo de Israel. Agora Baraque quer ela na guerra. Baraque agora, então ela passa a ser agora guerreira. Guerreira, mulher sábia e guerreira. Então agora ela fala para Baraque que vai. Mas tudo direcionado por Deus, porque não tinha reis naquela época. Eram os juízes que tomavam conta. E o povo começou, cada um fazer o que quer, e ficaram dispersos, começaram a desobedecer a Deus, e pagaram o preço por muito tempo. Mas chegou um tempo que eles não aguentavam mais, e pediu misericórdia para Deus. E Deus levanta uma mulher, no meio daquele tanto de homem, que eu posso dizer covardes, porque Baraque ainda disse: se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. É um covarde. Porque se ele é um homem, um guerreiro como Gideão, eu vou. Apesar que Gideão, ele pediu 3 sinais, né? 3 sinais, para depois ir, mas foi. O anjo falou, Deus falou que vai transformar todo o exército como um para você enfrentar. E Baraque estava querendo sair fora, mas se ela fosse a Débora, ele iria. Então a Débora, meu Deus, nós conhecemos a Débora pela força dela, pela obediência dela, a família, o esposo, os filhos e tudo ali, a família, a dedicação no lar, a mulher idônea que se encaixa no livro de Tito, a mulher sábia. Então Jesus escolhe ela também para ser juíza, e agora para estar na batalha de frente, uma guerra que iria acontecer. Então, a Bíblia está relatando que ela era profetisa. Então repete comigo: Débora, mulher profetiza. Mulher profetiza. Juíza. E agora guerreira. Meu Deus, é uma mulher que chamou a atenção de Deus. É uma mulher que chamou a atenção de Deus. O que Deus está querendo dizer com isso? É uma mulher responsável no casamento, é uma mulher responsável na obra de Deus, é uma mulher responsável agora numa guerra. Porque a estratégia não foi dada para Baraque. Deus deu a estratégia como deu para Gideão, agora Deus dá a estratégia para Débora. Porque Gideão, não sei se você lembra da pregação, enquanto os amalequitas, os soldados estavam saqueando a terra, que foi o próprio Deus que mandou e enviou, Gideão estava salvando o alimento e protegendo a sua família. Que dá de lembrar o mesmo caso de Débora, só que ela mulher e Gideão homem. Nós sabemos que mulher foi feita para que ela venha ter uma cobertura de um esposo, correto? Então a mulher precisaria que o esposo seria tudo aquilo, e ela recebesse dele o carinho e a proteção e o trabalho, o alimento para colocar dentro de casa, e ela fazia os afazeres dela. Mas o negócio ali teve que se inverter, porque aqueles homens daquela época não queriam fazer nada, estavam se acovardando, na qual Jesus levanta Gideão, agora Jesus levanta Débora, e agora elas decidem ir para a guerra, porque Jesus lhe dá a estratégia. Vamos para a palavra. Glórias a Deus. O 7.
e trareis, eu vou lá no 6 de novo, e convidou e chamou a Baraque, filho de Abinão, de Guedes, de Natafeli, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e entrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Natafeli e dos filhos de Zebulon, e entrarei a ti no ribeiro, entrarei para ti o ribeiro de Quizon, e a Cícera, capitão do exército do jardim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. E então lhe disse Baraque: se fores comigo, Baraque disse: se fores comigo, ireis, porém se não fores comigo, não ireis. E disse ela, presta atenção que agora Débora vai dizer, e disse-lhe ela: certamente irei. Repete comigo. E disse ela: certamente irei contigo. Certamente irei contigo. Porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E de honra, não, peraí. E Débora, fala aí, Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Débora estava dizendo: você não ficará com a honra. Eu vou, mas você não ficará com a honra. Essa é a proposta. E a honra ficou com a Débora, porque hoje nós estamos lendo sobre ela. Nós poderíamos falar que era Baraque, mas nós estamos dizendo que a Bíblia está dizendo que foi ela, e a honra ficou para ela. Glórias a Deus. Meu Deus. Agora o que vai dizer? Continuação no 9. Bora. Se levantou e partiu com Baraque para Guedes. O 10. E então Baraque convocou a Zebulon, Natfali, em Guedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. Quer dizer, a Débora foi. Eita glória. E Eber, Queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obate, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Guedes. Então quer dizer que já partiram e Débora está indo. E eles estão tranquilos, porque Débora está lá. Eles nem olhavam para os outros, aqueles 10.000 homens. Eles olhavam: Débora está aqui, mas agora está sossegado. Diferente nessa pregação. E eles olhavam para ela: eita, agora nós vamos vencer essa guerra, porque Deus está com ela. O 12. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera, lembra da Cícera, irmãos? É o oposto. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, é o que estava lá e que Israel estava clamando, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Agoim, até ao ribeiro de Quizon. E então disse Débora: presta atenção, que mulher maravilhosa, em todas as áreas, beleza, sabedoria, inteligência, boa esposa, dona de casa, cuidadora do esposo e dos filhos da família, e agora guerreira na guerra. E então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia. Quer dizer, ela estava dando a ordem
Esse é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Eita glória! E a profetisa, Deus está revelando. Meu Deus! Então agora a profetisa revela dos céus que Deus está entregando Cícera na mão de Baraque, com tantos homens, com tantas armas, e Cícera vai perder antes de acontecer a guerra. Quando acontecer, está entregando antes do acontecimento, mas quando acontecer, a batalha já está ganha, e Baraque e a profetisa e os seus soldados se tornarão vencedores, como aconteceu com Gideão. Então, vou ler novamente. Então disse Débora, a profetisa, a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Mas ele não estava tranquilo por causa dos 10.000 homens, ele estava tranquilo por causa que a profetisa estava ali. E a profetisa estando ali, Deus também está na guerra ali, está junto ali na batalha de frente. Olha o que vai dizer o 15: e o Senhor derrotou a Cícera. Meu Deus, quem que derrotou? O Senhor. O Senhor. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Quem fugiu? Cícera. Ela foi acreditando que a vitória era dela por causa das vantagens que ela tinha. Armas, homens. Mas ela só não sabia que o Deus de Israel estava na frente da batalha. Presta atenção, a espada, a fio de espada, Deus usou, Deus fortaleceu os soldados e eles venceram aquela batalha. Como Deus fez daqueles homens, tanto de soldado, um só homem, para Gideão vencer. O que eu entendo aqui, você que tem o chamado de missionário, você que tem o chamado de pastor, profetisa, evangelista, eita glória, evangelista, tanto homem quanto mulher, coloque essa palavra de hoje no seu conceito da sua vida e começa a obedecer a Deus, e usa Débora como espelho, exemplo de vida, exemplo de esposa, exemplo de juíza, exemplo de guerreira no campo do inimigo, porque ela não fazia nada que Deus não ordenasse a ela, até lá como juíza, era tudo direcionado por Deus. Até lá dentro da casa dela como esposa, é tudo direcionado por Deus. Aconteça o que acontecer, ela está firme ali no casamento. Como que o senhor está dizendo isso? Por que não está aqui na Bíblia? É só eu dizer assim que ela é idônea, sábia. Já responde o que eu estava dizendo. Olha o que vai dizer o 16. E Baraque, eu vou ler o 15 de novo que vale a pena. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete, Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, quer dizer, morreu todos, até não ficar um só de pé, não ficou nenhum de pé, morreu todos.
Porém Cícera fugiu a pé para a terra de Jael, mulher, repete comigo, mulher de Eber. Então eu vou ler de novo, senão vocês não vão entender. Se você não prestar atenção nas palavras, nas vírgulas, nos pontos, você não entende. Porém Cícera fugiu, a Cícera, a chefe do exército, que todos foram mortos, fugiu. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jardim rei de Azor e a casa de Eber e queneu. Jael mata a Cícera. O 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Aqui você entendeu o que foi coberta aqui com a coberta? Alguém pode me falar aí que entendeu aí? Quem que estava debaixo daquela coberta? Alguém pode me falar? Versículo 18. Eu vou deixar alguém falar, mas eu sei, tá? É só para a igreja estar participando. Vou ler de novo. Eu vou ler o 18, tá? Para você entender. Eu vou dar uma dica, estratégia dos céus, tá? Vou dar só uma dica. E Jael saiu ao encontro de Cícera, a chefe do exército, e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim e não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. E então ele lhe disse: dai-me e peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. E então ela abriu o adre de leite. Então eu vou ler de novo para vocês entenderem de quem que está falando. E tendo sede, então ela, não é ele, ela abriu um adre de leite. Então, se alguém abrir um adre de leite, é a dona da casa. E deu-lhe de beber, dei outra dica, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser: aqui alguém, tem alguém aqui? E responde tu: então não tem. E então Jael, presta atenção, dou outra dica. Então Jael, mulher, já estou dando a dica, mulher de Eber, tomou uma estaca, quer dizer, a mulher de Jael, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de uma martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque, a Cícera, repete comigo, Cícera, Jael, só ouve agora, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei um homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto. Quer dizer, Cícera é um homem, jazia morto, chefe do exército oposto, e a estaca na fronte, né? Agora todos entenderam o que houve. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se o jardim e o rei de Canaã, até exterminaram o jardim rei de Canaã. Já pegou o manto. E Cícera, né, foi destruído, morto
naquela casa, naquela tenda. E assim encerra os inimigos de Israel, através de uma profetisa chamada Débora. Foi através de uma profetisa chamada Débora, uma mulher idônea, uma mulher boa, dona de casa, uma mulher que cuida da obra de Deus e cuida da família, uma mulher que agora vence uma guerra juntamente com aqueles soldados, e o Senhor venceu aquela guerra para eles. Então ela é a juíza reconhecida nessa época, que não quis luxo e atendia debaixo de uma árvore, de uma palmeira, porque ali ninguém poderia falar mal dela, ninguém poderia falar que ela estava fazendo algo que ela não estava fazendo. Ela se preocupava sim com as pessoas que falam e que criam coisas que não existem. E Deus agradou daquela mulher, na qual é a profetisa daquela época e juíza. E essa palavra nos traz um ensino, um tremendo ensinamento, tanto para homens quanto para mulheres. Deus levantou Débora para que hoje também se levanta Déboras nas igrejas. Glória a Deus por trabalhar. E homens se espelham em Débora e obedeça a Deus em espírito e em verdade, e não se acovarde. Se for para a guerra, é para ir para a guerra. Se for para poder aconselhar com sabedoria. Se for para ministrar, ministre com sabedoria. Porque se não pregarmos, se nós pregamos a palavra e não vivemos, não há verdade em mim, não há verdade no pregador. Nós devemos viver a palavra, nós devemos viver a obediência, para que as pessoas olhem para nós e falem: aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. E as pessoas não vão ter o que falar de nós. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: quero ser como Débora, eu quero ser como Gideão, eu quero ser como Abraão, Isaac, Jacó. Eu quero ser como Esther. Nossa, palavra poderosa, né? Eu quero ser como Esther. Eu não quero ser Esther, mas quero aprender com ela. Eu não quero ser Débora, mas quero aprender com ela. Eu não quero ser Abraão, mas quero aprender com ele. Eu não quero ser Isaac, mas quero aprender com ele, porque ele aprendeu com Deus. Eu quero aprender com Deus, mas sabendo que a forma que todos esses que eu disse aqui foram obedientes a Deus, e eu quero ser obediente a Deus. E que você queira ser obediente a Deus, que você queira fazer a vontade de Deus, não mais a sua vontade, não mais a minha vontade, que eu vivo agora para Jesus, porque antes nós vivíamos para nós, o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Até Saulo teve que cair as cascas, né? Aquelas cascas, aquelas escamas, né? Dos olhos. E quando fala das escamas, está falando do orgulho, está falando do eu, está falando do ego, está falando da soberba. E todos nós vimos de uma soberba, vimos sim. Eu achava que eu era o melhor lutador, eu achava que eu era o Bruce Lee, eu achava que eu era melhor que as outras pessoas. Então isso é uma soberba. Não queira ser melhor que as outras pessoas. Como Saulo era perseguidor de cristão, eu era um faixa preta de artes marciais. E aquilo me dava soberba, eu achava que eu era bom, que eu era a prova de bala. Mas aquilo ali foi tudo ilusão. Foi um esporte na qual eu fiz.
Foi um esporte na qual eu aprendi a lidar com famílias. Hoje eu lido com famílias. Hoje eu prefiro fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é saudável. Nós ensinamos, Jesus primeiro nos ensina, para depois nós ensinarmos as pessoas. E quando ensinamos as pessoas, nós também aprendemos junto com você. Primeiro a gente aprende estudando, pedindo a direção de Deus, e depois você traz a palavra para as pessoas, e as pessoas aprendem e eu aprendo junto com vocês, porque aqui é Jesus que está ensinando, não é o homem. Aqui quem está me guiando é Jesus. Ali quem guiava Débora era Jesus. Ela não faria por ela mesma, mas ela faria por Jesus. Ela era representante de Cristo na terra, na qual eu sou representante de Cristo, na qual vocês que estão aqui vão se tornar representantes de Cristo, na qual vocês que estão aqui ou assistindo vão se tornar profetistas, profeta, obreiros, diáconos, diaconisas, missionárias, pastoras, pessoas boas, na qual a sociedade te olhava com os olhos, e hoje começa a te olhar com outros olhos. Ainda falam mal porque não aceitam a sua mudança, porque nós conseguimos, porque é bíblico, nós conseguimos, as pessoas não conseguem estar perto de nós às vezes porque eles não aceitam, porque eles estão no mundão. Então eles não aceitam, mas quando eles precisam de um socorro, quando eles precisam de uma oração, até aqueles que falaram mal de você vai te mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo oração, porque Deus permitiu aquele momento de uma pessoa que nem gosta de você pedindo oração para você. E se é um câncer, Deus cura. Se é uma lepra, Deus cura. Se é uma doença que não tem cura, Deus cura. Por quê? Para mostrar para o ímpio, o desobediente, que quando você dizia que ele não era de Deus e que ela não era de Deus, Deus te cura para mostrar que é de Deus e que você estava errado e que você está num lugar errado, mas você deve agora estar no lugar que aquela pessoa está. Pedir perdão, reconhecer que errou, que apontou sem ser verdade. E Jesus é dessa maneira. Hoje você é apontado, amanhã Jesus levanta o cadeirante através da sua vida, te usa como canal de bênção. E aqueles que disseram por aí que você não é mulher de Deus, que você não é homem de Deus, vai falar: meu Deus, eu estou errado. Aí vai ter uns que vai falar assim: não, mas Deus usa mesmo ele errado. O inimigo sempre é dessa maneira. Então eu quero dizer para você nessa noite que Débora é um exemplo de mulher na Bíblia, e que as mulheres que estão ouvindo essa palavra também sigam os mesmos conceitos, os mesmos ensinamentos, e Deus vai te levantar, Deus vai te usar com reuniões para mulheres, Deus vai te usar na cura, Deus vai te usar na libertação, Deus vai te levantar conselheiro ou conselheira nessa terra. Deus vai levar pessoas com o casamento estourado para pedir conselho, e você vai dar conselho, porque você é igual Débora, você é uma boa esposa, e aí você vai poder aconselhar. E os homens vêm, como Abraão, como Isaac, como Jacó, e que nós viemos ser também até como Débora mesmo, independente de ser mulher ou não. O que ela ensinou ali, ela estava dando uma lição de vida para aqueles homens lá que não faziam nada, até mesmo para Baraque, que eles que deveriam estar na frente. Não está escrito isso aqui, mas eu sei o que eu estou dizendo. Eles que deveriam estar na frente, não ela. Mas como eles eram covardes, fracos, medrosos, Deus levanta uma mulher para dar uma lição de moral, para ensinar. Então eu quero dizer, se você não quer aceitar essa palavra, Deus levanta outro no teu lugar. Deus levanta outra ou outro
no teu lugar. Ah, Deus é assim, pastor? Não, Ele insiste com você até espreme, até o último gota, né? Deus espremeu Saul, aí Samuel foi passando a mão na cabeça, até quando vai ter dó de Saul? E no fim Deus já não deixou mais, pela vida de Samuel, né? Saul ainda teve muitos privilégios, mas Jesus não aceitou mais, Deus não aceitou mais, e Saul morreu, né? Foi. E não teve jeito mais. Então chega um ponto que Deus levanta quem quer, porque a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque os poucos que quer a obra de Deus dessa maneira aqui, não tem que ser da maneira do homem. Não, mas eu fui dar aconselhamento para uma pessoa, não vou falar nem cargo, que estava largando, abandonando o esposo, pessoa que prega, e disse para mim assim: você está errado, pastor Isaías, Deus não quer ver eu triste, eu não sou feliz mais no meu casamento, e Deus não quer ver eu mais triste. Essa pessoa acho que nem está aqui na cidade mais. Eu falei: irmão, eu já entreguei o que Deus mandou, estou indo embora, tá? Mas é isso aí que eu te disse, é verdade. Irmão, você tem que tentar até o último cargo, até a última gota, porque Jesus veio para restaurar, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aí se não der mais, aí o próprio Deus toma decisão por você, abre sepultura, fecha sepultura, leva para uma cama, mas se a pessoa não quiser mudança, não quiser voltar atrás, aí morre. Tem que ser assim, porque senão daqui a pouco tá todo mundo trocando de esposa. Ah, vou largar, não gosto mais não, vou pegar o outro. Tá todo mundo trocando, tô triste, não faz comida direito, igual o pastor lá falou para nós. Às vezes um usa desculpa, porque a mulher não cozinha direito, vou largar dela, viu, Jesus? Ensina ela a cozinhar. Ensina ela. E viva feliz. Então devemos lutar até o fim. Aí a hora que não tiver jeito, Jesus dá jeito. E se a pessoa não quiser por causa do livre-arbítrio, aí o negócio é assim, ó: filho ou filha, se você cair nas mãos de Satanás, eu tiro. Mas se você cair nas minhas mãos, ninguém pode te tirar das minhas mãos. Não tem ninguém que possa fazer isso. Então Jesus avalia primeiro o seu pensamento, Jesus avalia o teu coração, Jesus avaliou Débora, Jesus avaliou o andar, o caminhar, o deitar dela. Cada palavra que Débora ia pronunciar, Jesus já sabia qual palavra ia ser pronunciada. E Débora foi levantada para vencer, e ela venceu. Então eu quero dar uma palavra profética para homens e para mulheres aqui hoje. Vençam as suas batalhas, porque aqueles que correm da batalha é covarde como aqueles homens daquela época. Mas seja como Débora, não importa a quantidade de soldados, não importa o tamanho da luta, mas coloca Jesus na frente que todos vão cair por terra, todos vão ser derrotados, e a vitória é tua. Uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé para nos encerrar, que eu já passei um pouquinho do horário. Eu quero fazer uma oração de agradecimento, porque foi muito pouco tempo para mim estudar essa palavra, e Deus me deu tudo aqui no altar. Foi muito pouco tempo, mas eu creio que o que Deus fez comigo aqui no altar, Deus fez com Débora na frente daquela batalha. Porque você pode até não enxergar uma batalha aqui dentro ou lá fora, mas no mundo espiritual está tendo guerra agora. E Deus está enviando soldados, guerreiros para proteger a tua vida. E todos os dias tem anjos lutando para te defender, soldados lutando para te defender. Amém. Então valorize isso e agradeça a Deus por você estar vivo, por você estar de pé, por você que estava com câncer, venceu o câncer,
Você que estava com AIDS, venceu a AIDS. Você que estava com uma lepra, venceu a lepra. Você que estava com a sepultura aberta, já estava para ser enterrado, os médicos iam desligar os aparelhos. Mas Jesus foi lá e falou, não vai desligar. E hoje são grandes pregadores, nem sei o que eu estou falando. E hoje são grandes pregadoras da palavra de Deus. Pessoas, agora eu vou falar porque eu sei, pessoas que Satanás permitiu, Deus permitiu, Satanás tacou fogo em mim. E eu rolava num corredor e não se via mais o meu corpo e o fogo tomou conta do meu corpo. E eu tenho prova disso. E o meu irmão me pega, todo queimado, e me leva de a pé, meu irmão Daniel, e me leva de a pé até o pronto-socorro comigo nas costas, porque não tínhamos carro para me levar. E aquele hospital se tornou minha casa. E um dia estava trabalhando, e a moto bateu em mim, eu estava de bicicleta, minha cabeça partiu. E os médicos daqui falaram, não tem jeito mais, manda para Passos, pode ser que lá tenha, aqui nós não dá conta. E fui sangrando, com o crânio aberto. E chegando lá, o médico falou assim, se der uma convulsão ele morre. Falou para minha mãe é viva, falou assim, se você tem fé, então ora para o teu Deus, porque não sei não, nós vamos tentar. E lá se tornou a minha casa. E eu acordei lá careca, e já estava lá há mais de 30 dias. Cheguei a ficar dado por morto. Mas nessa situação, uma convulsão estourava o véu, e o véu rasgava e descia sangue no cérebro. E Deus não deixou. E hoje eu estou pregando a palavra de Deus, e vou profetizar. Um dia eu profetizei, meu irmão falou que tinha que esperar, mas eu já senti de falar agora. Um dia eu profetizei, na verdade, que Deus ia consertar o meu carro. Então pessoas que conheciam o meu carro porque estava amassado, agora não vai reconhecer mais, porque Deus levantou um vaso para me dar essa vitória. E Deus vai cumprir cada sonho que Deus cumpriu na vida de José. O meu sonho é diferente do dele que Deus me deu, mas vai cumprir na minha vida. E se está cumprindo na minha, vai cumprir na tua. Então saiba que, olha que Jesus está dizendo para mim, não é porque o pastor disse aqui eu creio não. Se você entendeu a palavra de Débora, que foi pregada hoje, a palavra é de Jesus, mas se você entendeu essa palavra, hoje Deus realiza um sonho seu. Aleluia. Se você sair daqui obedecendo essa palavra, Deus está colocando no meu coração, diante de Deus, Deus realiza o seu sonho. Pode tomar posse, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma salva de palmas para Jesus. Vou dar a bênção apostólica. Os irmãos que estão assistindo a live, chega aqui, pastor. Aqui está o pastor Dorival. Aleluia. Na sexta-feira que vem, sem ser essa, na outra, cura e libertação. O pastor Dorival vai estar aqui ministrando, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. E com a permissão do pastor Marcos, né? Que nós vamos pedir para ele ainda, né? Amém. A bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja digam, amém. Leva a sua vitória em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Glórias a Deus. E que a paz do Senhor esteja convosco, a todos os irmãos da live. Fica com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser.